Fala pessoal, Marcelo Tis por aqui e o vídeo de hoje é sobre um assunto muito importante e muito interessante, ainda mais quando pensamos em aplicações e soluções Cloud Native, que é a escalabilidade. Aliás, eu já falei de escalabilidade em AWS, em instâncias EC2, aqui no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para vocês acessarem. Mas o foco de hoje é sobre escalabilidade no Kubernetes. E como sempre, a primeira parte do vídeo é uma discussão teórica para entendermos os conceitos de escalabilidade e a segunda parte nós vamos praticar, nós vamos ver como isso funciona no Kubernetes. Então a gente vai praticar dois modos, dois tipos de escalabilidade. A VPA, que é a Vertical Pod Autoscale, e a HPA, que é a Horizontal Pod Autoscale. Beleza? Bora lá. A maneira mais comum de pensarmos em escalabilidade em recursos computacionais é a escalabilidade horizontal e vertical. Na horizontal, você vai adicionando novos nós em seu cluster, novas instâncias no seu banco de dados e por aí vai. Você vai crescendo lateralmente para acomodar melhor a necessidade do seu negócio. A vertical, você cresce o seu nó. Então você aloca mais CPU, mais memória, ou seja, você cresce sua capacidade alocando mais recursos no nó já existente. Aí você, de acordo com as necessidades do seu negócio, decide qual é a melhor estratégia para a sua infraestrutura e suas aplicações. Existem outros modelos um pouco mais complexos quando se fala em escalabilidade, que são também muito interessantes. Por exemplo, nós temos o modelo AKF Scale Cube, que pensa a escalabilidade em três eixos, como se fosse uma coisa tridimensional. O eixo X, Y e Z. O eixo X na escala horizontal, com replicação por camada, o eixo Y, onde a escalabilidade é atingida na decomposição dos serviços, e o eixo Z, onde a escalabilidade é atingida através da segmentação de coisas similares. E para fechar essa parte mais genérica de escalabilidade, vou deixar uma recomendação de um livro, que é esse aqui que está aparecendo na tela. O nome dele é The Art of Scalability, e o legal é que ele não fala somente em escalabilidade, em recursos computacionais, em arquitetura de TI, mas também fala de escalabilidade de processos e de equipe. Então, super recomendo para quem quer se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Bom, agora vamos entender um pouco melhor como é toda essa história de escalabilidade no Kubernetes. Na real, o autoscaling. O Kubernetes, nós temos três dimensões, três tipos de escalonamento. É tranquilo de entender, vejam só. O primeiro é o escalonamento vertical de pods, que é o VPA, é o Vertical Pod Autoscale, ele que aumenta ou diminui a quantidade de CPU e memória alocada para cada pod de acordo com a necessidade da carga de trabalho em execução. Então você aumenta o pod verticalmente. O segundo é o escalonamento horizontal de pods, o HPA, que é o Horizontal Pod Autoscale, que ele replica ou termina os pods de acordo com sua necessidade. Então ele cresce ou diminui a quantidade dos pods no seu cluster. E o terceiro é o CA, que é Cluster Outscale, que adiciona ou remove nodos dedicados no seu cluster, também de acordo com a carga de trabalho. Os três tipos sempre são de acordo com a carga de trabalho. Essa figura resume um pouco as três dimensões, os três tipos de autoscaling do Kubernetes. Então, quando a gente pensa em pod, a gente tem o VPA e o HPA, e quando a gente pensa em nodes, nós temos o CA. E lembrando que são escalonamentos automáticos. Então, ele se comporta de acordo com o seu workload, de acordo com a carga de trabalho do momento. O que é ótimo para você economizar quando você tem cargas de trabalho com bastante variação no dia. Então, por exemplo, você pode aumentar a quantidade de pods ou de nodes quando a sua carga de trabalho aumenta e diminuir isso quando a sua carga de trabalho voltar ao normal. Legal. Então a gente viu, entendeu, um pouco das três dimensões de autoscale do Kubernetes. Então agora vamos entrar um pouco mais no detalhe nesses três tipos de autoscale do Kubernetes. Primeiro vamos falar do HPA, que é o Horizontal Pod Autoscale. O HPA
em autoscaling que aumenta ou diminui o número de pods de acordo com as métricas de utilização de CPU, ou seja, de acordo com o limiar de utilização da sua CPU, que vamos entender um pouco melhor como fazer isso na prática. Mas o HBA adiciona mais pods quando a CPU estiver alta, em alta utilização, ou diminui o número de pods quando a utilização da sua CPU voltar ao normal. E para isso, o HPA lê os valores do Metric Server, que também vamos entender como fazer o deploy disso na parte prática, mas o Metric Server é responsável por coletar de tempo em tempo as informações de CPU e memória dos nodos e dos pods do Kubernetes. Dá uma olhada no esquema de funcionamento do HPA. Então ele funciona em um loop de check, update e check again. Então, primeiro, o HPA ele monitora de forma contínua as métricas do Metric Server. Depois, no passo 2, baseado nas métricas de uso de recursos, o HPA vai calcular a quantidade de réplicas necessário. Depois, no passo 3, o HPA decide escalar o número de pods da aplicação com o número de réplicas necessária. E número 4, finalmente, o HPA altera o número desejado de réplica. E ele faz isso de forma contínua. Então, o processo se repete de tempo em tempo. Já o VPA, que é o Vertical Pod Autoscale, também utiliza das métricas de CPU e memória do Metric Server para definir os recursos alocados para o pod. Então, dependendo da utilização de memória ou CPU, o VPA pode alocar mais CPU ou memória para o seu pod. Ele aumenta verticalmente o seu pod. No fundo, ele ajusta os parâmetros de limite e resource requests dos pods, aumentando ou diminuindo os valores de CPU e memória de acordo com a carga de trabalho atual do seu pod. O VPA é um componente que precisa ser instalado no seu cluster. A gente vai ver como faz isso na parte prática desse vídeo. Vamos dar uma olhada no esquema de funcionamento do VPA. Então, primeiro passo, nós precisamos configurar o VPA no nosso cluster. No segundo passo, o VPA Recommender, que é um dos módulos do VPA, lê as configurações do VPA e as métricas de utilização de recursos lá do servidor de métrica, o Metric Server. Então, no passo 3, o VPA Recommender gera as recomendações dos recursos do pod. No passo 4, um outro módulo chamado VPA Updater lê as recomendações de recursos do pod. No passo 5, o VPA Updater termina o pod. Então, no passo 6, o Deployment entende que o pod foi terminado, inicia o processo de recriação do pod. No passo 7, durante a recriação do pod, o VPA Admission Controller coleta as recomendações de recursos do pod. E por último, no passo 8, então o VPA Admission Controller sobrescreve as configurações de recursos de pod e as recomendações atuais de memória e CPU. Então ele vai criar um pod já com as recomendações de CPU e memória. E antes da prática, sei que vocês estão ansiosos para a gente ver como é que isso tudo funciona na prática. Vamos falar um pouco e entender melhor sobre o CA, que é o Cluster Outscale. E quando a gente está falando de CA, nós deixamos de falar em pods e começamos a falar de nodes. Então, o CA adiciona ou remove nodes no cluster, né, baseado nos recursos solicitados para os pods. Então, o CA, ao contrário do VPA e do HPA, ele não monitora as métricas, nada disso, do Metric Server. Ele fica monitorando se existe algum pod no estado pending, sugerindo que o scheduler não pode atribuir esse pod para algum nodo por falta de recurso disponível no cluster. Então, ele adiciona novos nodos nesse cluster. Então, vamos dar uma olhada como funciona, qual é o esquema de funcionamento do CA. Então, primeiro, o CA verifica se existe algum pod no estado pending. Se existir algum pod no estado pending e o cluster precisar de mais recursos, o CA vai estender o cluster adicionando novos nodos nesse cluster. Essa funcionalidade é suportada pelas principais cloud providers do mercado, como a AWS, Azure, Google. Então, por exemplo, na AWS, essa funcionalidade ela é integrada com o Autoscaling Group.
Então, no passo 3, o Kubernetes registra esse novo nodo no control plane e deixa o nodo disponível para o scheduler do Kubernetes. E no passo 4, por fim, o scheduler aloca os pods em estado pending nesses novos nodos. Pronto, acabamos a teoria, mas é importante entender tudo isso. Então, a gente viu os 3 principais tipos de escalonamento que temos no Kubernetes. O horizontal, o vertical, quando a gente fala de pods, e o escalonamento de nodos. Então, é o HPA, o VPA e o CA. Agora vamos entender na prática como isso funciona. Na prática, nós vamos primeiro entender como o HPA funciona e depois nós vamos entender como o VPA funciona. Então, inicie suas instâncias de Kubernetes no seu laboratório, esquente os motores e vamos comigo fazer essa prática que é bem legal. Bora para a nossa primeira prática. Então, nessa primeira prática, o que nós vamos fazer? Nós vamos exercitar o HPA, que é o Horizontal Pod Outscale. Então, primeiro nós vamos instalar o Metric Server, depois nós vamos fazer um deploy de algum pod básico, depois a gente vai fazer um deploy da configuração do nosso HPA e vamos simular uma carga para ver como é que ele se comporta. Então, como pré-requisito aqui, você precisa ter no seu laboratório um ambiente de Kubernetes rodando para você conseguir fazer essa prática. Caso você não tenha e queira fazer um ambiente Kubernetes aí na sua casa, usando a AWS, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal que eu explico passo a passo para você montar um ambiente Kubernetes para você fazer os laboratórios aqui do canal. Beleza? Então, estamos aqui. Eu já estou conectado no meu servidor na AWS. Então, vamos dar uma olhadinha como é que ele está configurado. Então, kubectl get nodes -o wide, só para a gente ver como é que está a configuração aqui do meu ambiente. Então, eu tenho um nodo master e 2 nodo worker, né? Então, esse aqui é o nosso nodo master e esses 2 caras aqui são os nossos nodo worker. Então, um ambiente com 3 nodos. Vamos dar uma olhadinha nos nossos pods. Get pods, -a para pegar todos. Então, é um ambiente praticamente limpo, né? Só tem aqui os meus pods internos do Kubernetes e os meus pods do Ingress, que é um outro laboratório que que eu vou disponibilizar para vocês daqui a um tempo. Mas o ambiente está bem tranquilo, está bem limpo. Então, primeiro passo, nós temos então que instalar o Metric Server. Então, vou limpar aqui minha tela. E vamos instalar o Metric Server. O passo a passo aqui do nosso laboratório, eu vou disponibilizar para vocês num diretório, num repositório do Git, tá? Então, os 2 procedimentos, tanto esse do HPA quanto o do VPA, que a gente vai executar já já, esses procedimentos, todos os comandos vão estar disponíveis para vocês e eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para vocês acessarem e executar aí na casa de vocês. Então vamos embora instalar o nosso querido servidor de métricas, que é o nosso primeiro passo, né? Tanto o HPA, HPA quanto o VPA precisam do servidor de métricas para funcionar no nosso ambiente. O comando para isso é esse cara aqui. Então eu vou dar um apply no arquivo YAML do Metric Server, que fica disponível lá no GitHub do Metric Server. Então, kubectl apply -f nesse cara aqui. Vamos dar um apply nele e aguardar com que o deploy seja executado. Beleza. Então, teoricamente, já instalou tudo que a gente precisa, já deployou aqui o nosso servidor de métricas. Vamos dar uma olhadinha se ele aparece aqui nos nossos pods. Então, kubectl get pods -a. A gente vai ver que, além dos pods que já tinham, né, no nosso ambiente, que são os pods padrões, tem aqui no nosso Metric Server, que é esse último cara aqui. Então ele foi deployado e já está em running. Vamos dar uma olhadinha, porque assim, normalmente
o Metric Server ele precisa de certificados para funcionar e tudo mais. Como nós não temos isso, provavelmente ele está deployado, ele está running, mas ele está com algum erro, que a gente vai corrigir no nosso próximo passo. Antes, vamos ver se ele está com erro mesmo ou não. Para isso, vamos dar um describe do nosso pod que a gente acabou de criar aqui para ver quais são os últimos eventos dele. Então, kubectl describe pods -n, né, que está lá no kube system, e o nome do nosso pod, que é o metric server, esse códigozão todo aqui. Então ele traz uma série de informações aqui para a gente, o metric server, qual IP, quando ele foi iniciado, um monte de outras informações. Mas a informação mais importante que eu quero mostrar para vocês, ó, que ele não está saudável. Ele está com um erro 500, é o erro que está dizendo, olha, eu preciso de certificados para conseguir funcionar aqui com segurança e eu não tenho esses certificados. Como é um ambiente de laboratório, a gente então vai configurar para que ele não precise desses certificados. No ambiente de produção, aí sim você vai ter os certificados e você vai corrigir esse erro da melhor forma para o seu ambiente. Para o nosso laboratório, para a gente só ver como é que isso funciona, a gente vai fazer uma configuração diferente para ele não precisar desses certificados e rodar de forma saudável. Então, vamos fazer isso, vamos corrigir essa configuração. Então, a gente precisa editar o nosso deploy. Para isso, vamos ver qual é o deploy. Então, kubectl get deploy -a, para a gente ver todos os deploys. Ó, o deploy que a gente quer corrigir é do metric server, é esse cara aqui. Então, kubectl edit deploy -n, que está lá no kube system, o namespace dele, e o nome do deploy que a gente quer editar, que chama metrics server. Beleza? Legal. Então vamos editar. E o que a gente precisa editar está lá nas especificações do nosso container. Então vamos até o spec e a gente vai inserir alguns comandos dentro da especificação do container do metric server. Então, os comandos que a gente vai inserir está dentro aqui, ó, dentro do spec do nosso container. Então, para inserir, eu vou clicar o I no teclado, para entrar em modo de inserção. E depois do último argumento, a gente vai inserir os comandos que a gente precisa fazer para que seja possível o metric server funcionar. Então, os comandos são esses caras aqui, que eu vou copiar aqui e botar aqui para vocês. Vou me identar certinho, né? Então é command -metric server. Aí eu estou falando que eu vou estar no modo inseguro, para ele não necessitar dos certificados de segurança. E que ele vai funcionar preferencialmente no IP interno. É isso que a gente precisa botar. Essas 3 linhas, logo embaixo do último argumento, eu boto, na verdade são 4 linhas, né, de configuração aqui para o nosso metrics server funcionar no nosso laboratório. Feito isso, você aperta ESC do seu teclado, .wq para sair salvando, e o deploy está editado. Vamos dar uma olhada agora como é que ficou o nosso deploy do kubectl get deploy -a. Está aqui nosso deploy do metric server. Vamos ver como é que estão os pods. kubectl get pods -a. Então ele acabou de criar um pod, ó, 32 segundos. Está em running, né, 1 de 1. Agora vamos ver como é que está os eventos, se ele está rodando certinho. Então, para isso a gente vai dar um kubectl describe pods -n, que ele está no namespace kubesystem, e o nome do nosso pod, que é esse camarada aqui. Então agora a gente consegue ver que a gente não tem mais nenhum evento demonstrando que ele não está saudável, ao contrário. Ele só tem evento aqui normal, então ele recriou com aquelas configurações que a gente acabou de botar aqui no deploy do nosso metric server e já está em execução no nosso cluster Kubernetes.
Agora, o que está acontecendo? O Metric Server está coletando as informações do nosso cluster. Vamos aguardar 5 minutinhos e a gente vai voltar para mostrar que agora o Metric Server já está funcionando e já vai estar demonstrando para a gente, já vai mostrar aqui para a gente as estatísticas de memória e de CPU do nosso cluster. Então, daqui a 5 minutinhos eu volto. Então já passou 5 minutos, o nosso Metric Server já está funcionando, já coletou as informações, as primeiras informações de utilização de CPU e memória, tanto do nosso node, do nosso cluster, então ele vai trazer informações dos nodes, e também as informações dos pods. Como é que a gente vê isso? Muito fácil. kubectl top nodes, esse é o comando, e você vai ver as informações que o nosso Metric Server está coletando dos nossos nodes. Então ele está dizendo a quantidade de CPU que a gente está usando, né, 2%, 8%, 3%, e a quantidade de memória que cada um dos nodes está usando. Então 11%, 29% e 12%. Ele traz essas mesmas informações para cada um dos pods. Então se eu digitar kubectl top, mas agora pedir para ele trazer informações dos pods, então pods -a, ele traz informações de todos os pods. Então, tanto a quantidade de CPU que ele está utilizando, quanto a quantidade de memória que os nossos pods estão usando aqui no nosso cluster. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou deployar um pod qualquer, vai ser um pod de Nginx mesmo, e aí eu vou forçar esse Nginx consumir memória, consumir CPU, na verdade, consumir CPU. Então, me acompanhe. Vamos primeiro fazer o deploy desse Nginx, depois a gente faz a simulação de utilização do CPU para ver como é que ele vai fazer com que os pods cresçam horizontalmente. Lembrando que a gente está fazendo uma prática de HPA, que é Horizontal Pod Outscale. Então, bora lá ver e deployar esse Nginx. Eu já tenho aqui o meu YAML do meu deploy. Então, só para mostrar aqui para vocês rapidinho, eu estou criando um deploy de Nginx, que vai criar os pods Nginx, e, obrigatoriamente, eu preciso botar isso aqui para que o nosso HPA funcione, no mínimo. Então, a quanto que eu estou requisitando de recurso para esse pod? Então, estou requisitando 50 MB de memória e metade da CPU. Então, ele requisita, né, ele cria requisitando essa quantidade de hardware, de CPU e memória. O ideal é que você também configure os limites, né, para que você não tenha um crescimento de pods a nível que vai fazer seu servidor travar. Mas para o nosso laboratório, eu vou só configurar os requests e não vou me preocupar com os limites, porque eu só quero mostrar para vocês como é que o HPA, o Horizontal Pod Outscale, funciona. Então esse aqui é o nosso deploy, lembrando que vai estar disponível esse arquivo para vocês nos procedimentos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Beleza. Então agora vamos deployar esse YAML aqui para criar o nosso pod de Nginx. Então o comando para eu fazer o deploy desse Nginx, desse YAML, é kubectl apply -f. O arquivo eu chamei de deploy.yaml. Então ele vai fazer o deploy desse arquivo que eu acabei de mostrar para vocês. Já criou o pod, vamos ver como é que se esse pod já foi criado. Então kubectl get pods. A gente vai ver, ó, eu criei um pod, eu chamei ele de scale deploy, só para a gente, né, entender que esse é o cara que a gente está fazendo exercício de scaling. E só tem um cara funcionando. Então eu tenho um de um e ele está running, está lá com o Nginx rodando tranquilamente. O que eu posso fazer também é um kubectl top pods, para ver o quanto que esse meu pod, que eu acabei de fazer o deploy, está utilizando de CPU e de memória. Então ele está praticamente utilizando nada de CPU e somente 2 MB de memória. Então está bem tranquilão, praticamente não está fazendo nada. Agora a gente precisa configurar o nosso HPA. Então eu vou criar um novo arquivo, um novo YAML, para a gente configurar o HPA para falar, olha, quando chegar em tal métrica de CPU, por exemplo, você pode iniciar o seu escalonamento. Você pode começar a criar pods ao lado desse pod original. Então esse arquivo é só para mostrar que o HPA
ao atingir aquele limiar que a gente vai botar aqui no arquivo de configuração, ele vai começar a replicar esse pod. Beleza? Então, bora lá, vou mostrar para vocês o arquivo de configuração do HPA. Então, esse é o nosso arquivo de configuração do HPA. Então, veja que ele é do tipo Horizontal Pod Outscale. Eu botei o nome dele de Scaling Deploy, e aqui eu tenho as especificações, as configurações do meu Outscale, do meu Horizontal Outscale. Então, primeiro, o número máximo de réplica que ele vai poder crescer são 10. Então, ele nunca vai passar de 10 réplicas, nunca vai passar de 10 pods nesse cluster. E o mínimo é 1. Então, sempre no mínimo, ele vai estar executando um pod nesse cluster. O deployment que eu estou pedindo para que ele fique verificando chama Scale Deploy, que é o deploy que a gente acabou de aplicar. Então, aqui você vai mostrar quais são os deploy que você quer que ele configure a métrica, e a métrica que a gente está botando para ele verificar nesse deploy é de CPU. Então, CPU Utilization Percentage. Então, ao utilizar 70% de CPU, ele vai começar a botar mais réplicas ao lado do pod original para conseguir absorver maior utilização de CPU. Então, atingiu 70% de CPU, ele vai começar a adicionar mais réplicas ao lado, horizontalmente, mais pods horizontalmente no nosso cluster. É bem tranquilo esse arquivo de configuração, não tem muito segredo, é praticamente isso. Caso você tenha mais deploy, aí você vai incrementando aqui com os deploys que você quer com que seja configurado o HPA. Beleza? Então a gente vai aplicar esse carinha aqui no nosso cluster do Kubernetes. Então vamos aplicar, então kubectl, apply -f. O nome do arquivo, eu chamei aquele arquivo que eu quero mostrar de vocês, hpa.yaml. Bacana. Então ele já está falando aqui que ele criou o nosso Scale on Deploy no nosso HPA, no Horizontal Pod Outscale. Para a gente ver se ele criou certinho, tem um comando que é o kubectl get HPA, que vai mostrar para a gente todas as configurações que a gente colocou aqui. Então, ele está falando que o target é de CPU, né? Então um target de 70%, a quantidade mínima de pods, que a gente botou no nosso arquivo é 1, a quantidade máxima é 10, e nós temos uma réplica. E 19 segundos que a gente fez o deploy dessa configuração do HPA. Beleza, tudo funcionando, chegou a hora da gente simular a carga do nosso pod. Então, vejam, a gente instalou o Metric Server, a gente fez um deploy de uma aplicaçãozinha qualquer, de um pod qualquer do Nginx, e a gente fez o deploy das configurações do HPA. Foram essas três coisas que a gente fez agora. Agora, nesse momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai simular a carga. Então eu vou instalar eu vou entrar no pod, que a gente acabou de instalar, o Nginx, vou instalar um Stress e vou simular a carga nesse pod, e aí a gente vai ver como é que o HPA vai se comportar, como é que ele vai, se ele vai ou não criar pods ao lado do nosso pod original. Então, para simular a carga do nosso pod, eu vou entrar no pod que a gente acabou de criar, né, do Nginx, e vou simular a carga nele. Então, lembrem, kubectl get pods. Eu tenho o nosso pod de scale, que eu botei esse nome aqui nele. Para a gente simular a carga, então eu vou conectar, eu vou entrar dentro desse pod e vou fazer simular CPU, simular com que ele consuma CPU. Para isso, eu vou digitar o comando kubectl exec-it, o nome do nosso pod, --bash. Então, eu vou entrar no bash desse pod. Beleza, ó. Então eu saí, eu estava no servidor master do meu cluster Kubernetes e agora eu estou dentro do pod do Nginx que a gente criou uns minutinhos atrás. Então aqui eu vou começar a simular a carga. Então beleza. Primeiro eu vou dar um apt update e aí eu vou instalar um negócio que chama stress. Então apt install stress -y. Esse cara, ele é bem comum, né? Bastante gente usa esse cara, mas ele simula estresse de CPU, de memória, de disco. Então ele faz uma simulação de estresse onde ele estiver instalado. Então vamos instalar esse cara. Já está instalado. E para a gente simular, então, com que ele faça estresse de CPU, que é o que a gente quer, né? A gente configurou a utilização de CPU. Então, para a gente simular o estresse de CPU,
a gente roda o comando stress -CPU igual a um processo. Então aqui ele já está estressando a CPU do nosso pod. Então ele vai utilizar até o máximo que ele pode do nosso pod de CPU. Eu tenho uma segunda janela aqui, a gente vai entender, dando top no pod, ver como é que tá, como é que o Metric Server está pegando as informações desse pod. Então bora lá para a segunda janela. Aqui eu vou digitar kubectl top pod. Então, a gente consegue ver já que ele está utilizando praticamente a CPU inteira que ele pode. Se a gente der o kubectl get HPA, a gente vai ver que ultrapassou a quantidade de CPU que a gente tinha configurado para ele começar a criar mais réplicas. Então, o target era 70%, ele está utilizando 99% de CPU. Com isso, ele já criou 3 réplicas aqui desse pod de Nginx. Vamos dar uma olhadinha se ele criou mesmo? kubectl get pods. A gente consegue ver, lembra que só tinha um pod de Nginx? Então ele já escalou, que era esse cara aqui, 8 minutos. Então ele já escalou e já criou 2 novos pods aqui para conseguir absorver essa quantidade de CPU que a gente está simulando a execução nesse cara aqui. Então automaticamente ele foi lá e já criou os 2 novos pods. Bacana, né? Então, simples, fácil, a gente recapitulando tudo que a gente fez. A gente instalou o Metric Server, a gente fez um deploy de um pod qualquer de Nginx, a gente configurou o HPA, a gente fez o deploy do HPA, configurou o HPA para que quando atingisse 70% daquele deploy do Nginx de utilização de CPU, ele começasse a escalar horizontalmente, criando novos pods ao lado do pod original. Estressamos o pod, simulamos uma carga de CPU e o nosso HPA já está aqui e já criou 2 novos pods para aguentar a carga que a gente está simulando de CPU, tudo isso automaticamente. Quando a gente interromper aqui o nosso estresse de CPU, o ambiente vai voltar ao normal e esses 2 pods que foram criados, eles vão ser, não vamos precisar mais de utilização dele, então o HPA vai remover esses 2 pods porque ele não vai mais precisar. Quando a gente atingir novamente os abaixo de 70% de CPU, ele remove tudo aquilo que ele criou porque não precisa desses recursos, economizando recursos da nossa máquina. Então eu vou parar aqui de estressar o nosso pod e aí vou guardar uns minutinhos que ele vai remover esses 2 caras aqui. A gente vai voltar com a configuração original, que é ter um pod rodando nesse cluster. Beleza? Então daqui 5 minutinhos, vou cortar o vídeo, daqui 5 minutinhos a gente volta só para ver como é que ele diminuiu o ambiente. Então depois de um tempinho, alguns minutinhos, se a gente der um kubectl get HPA, a gente vai ver que ele já está considerando que voltou ao normal, tá utilizando quase nada, e já voltou para o número de réplicas original. Então, a gente for dar um kubectl get pods, a gente já não vai ter mais 3 pods, a gente só vai ter um pod executando aqui, porque o HBA já verificou que a gente não precisa mais de 3 pods, a gente só com um pod vai aguentar os 70% de CPU, que é o nosso limite aqui para ele começar a escalar novos pods. Bem bacana, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais legais que tem no Kubernetes. Automaticamente você pode configurar aqui alguns outros deploys, outros targets, de acordo com a característica do seu negócio, mas você já fica pronto para quando tiver um pico de utilização, o próprio Kubernetes se vira e começa a escalar os pods aqui para tentar acomodar da melhor forma possível a sua carga de trabalho. Bem legal. Então, aí, se você quiser limpar o ambiente, né, quiser remover o HPA, o Nginx e por aí vai, é só dar um delete nas coisas que a gente fez. Então, um kubectl delete "-f", o nosso HPA, que a gente acabou de criar, YAML, né? Então, ele vai lá e vai remover isso, já removeu. A gente der um kubectl get HPA, já não vai ter mais nenhuma configuração aqui do nosso HPA. E também, se eu quiser remover o nosso deploy do nosso Nginx, delete "-f",
o arquivo, né, o nome do arquivo que você botou, no meu caso é o deploy YAML. Eu não vou fazer isso porque na próxima a gente também vai usar aqui esse mesmo deploy para a nossa próxima prática. Beleza? E é isso, galera. Então, agora bora para a nossa segunda prática, que vai ser sobre VPA, Vertical Pod Outscale. Então, vamos para a nossa prática número 2, que é, nós vamos instalar o VPA, nós vamos configurar o VPA e simular carga para ver como é que ele vai se comportar. Então, lembrando que o VPA, ao contrário do HPA, o HPA ele cria nodes ao lado, réplicas ao lado. O VPA não, ele tenta aumentar os recursos de CPU e memória da sua réplica. Então ele não cria ao lado, ele aumenta a réplica que já está funcionando no seu cluster. Então vamos lá. Então primeiro a gente vai instalar, vamos configurar o VPA e depois vamos simular a carga. Então bora lá para fazer a instalação. Para a gente instalar, a gente vai precisar fazer um clone do Git onde está o nosso Outscale, nosso VPA Outscale com esse comando aqui. Então git clone e vai baixar os arquivos para a gente instalar o nosso VPA. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Então ele baixou, né, o que ele precisava baixar e ele criou aqui um diretório chamado Outscale. Então dentro desse diretório a gente vai entrar no diretório de instalação. Então cd Outscale fica dentro do Vertical Pod, dentro de hack. Aqui a gente tem o VPI up. É esse cara aqui que a gente vai executar para instalar o VPA aqui no nosso cluster. Então vamos lá executar o comandinho. Para executar esse comando, você só digita VPA-up.sh. É isso, ele vai começar a fazer a instalação do VPA aqui no nosso cluster. Já foi, é rapidão mesmo, ele já fez o que tinha que fazer, ele criou aqui tudo que precisava do nosso VPA. Agora que a gente já instalou o VPA, a gente precisa fazer uma configuração. Então a gente vai deployar a configuração do VPA aqui dentro do nosso cluster. Então eu já criei um arquivo, vou mostrar aqui para vocês como é que é o passo a passo, linha a linha desse arquivo. Esse é o nosso arquivo. Então o que eu estou falando? Olha, agora o tipo dele é Vertical Pod Outscale. O deploy que eu quero que ele fique lendo é o Scale Deploy. Ele vai criar, né, um deploy com esse nome. E aqui embaixo ele vai ficar mapeando um deployment com o nome Scale Deploy, que é o deploy do pod do Nginx que a gente fez lá na nossa primeira prática. Mas uma coisa importante aqui, eu estou falando que o update mode dele é off. Então ele vai recomendar com que o pod seja uma nova configuração de memória e CPU do pod, mas ele não vai aplicar automaticamente. Se eu quiser que ele aplique automaticamente, eu digito aqui auto, em vez de off, auto. Né? Então, caso eu queira, olha, vou deixar funcionando aqui para que ele crie da maneira que ele lê as informações e crie automaticamente o pod, eu deixo aqui como auto. Se não, eu deixo off, que eu só quero ver, por exemplo, as recomendações que ele vai dar para a gente de CPU e de memória do nosso pod. Beleza? Então vou deixar off, só para a gente ver como é que esse cara vai funcionar. E para fazer o deploy, vocês já sabem, kubectl, apply -f de file e o nome do arquivo, que no meu caso é vpa.yaml. Ele já criou aqui o nosso deploy de VPA. Para eu ver, eu dou um kubectl get VPA. Ele vai trazer para a gente aqui o deploy que a gente acabou de fazer. Então, ele está o nome do nosso deploy, ele está no modo off, e já já ele vai trazer as informações aqui para a gente de CPU e memória. A gente tem que aguardar uns minutinhos para o servidor de métricas informar aqui o VPA qual é a CPU e memória que esse nosso pod está utilizando. Então vou esperar um pouquinho e assim que ele já trazer as informações, eu volto com o vídeo aqui para vocês. Então esperei alguns minutinhos, vamos ver o que ele traz aqui de informações para a gente. kubectl
get VPA. Então ele já traz as informações aqui do nosso, né, do deploy que a gente acabou de fazer. Ele está no modo off, ou seja, ele só vai recomendar novas configurações de CPU e memória, mas não vai aplicar. Nesse momento, a recomendação dele é 25%, né, de CPU e essa quantidade aqui de memórias. Se a gente quiser ver kubectl quais são as recomendações, é só dar um describe, kubectl describe VPA e esse camarada aqui que a gente acabou de criar. Então ele vai dar aqui as recomendações, ó. Que no momento o target dele, as recomendações dele é com que esse pod tenha essa quantidade aqui de configuração de CPU e memória, que é a quantidade que ele considera ok para o momento. Então, se o meu pod tivesse configurado como alto, ele ia destruir o pod e ia criar um pod com essas configurações aqui. Guarda essas informações, que a gente vai usá-las daqui a pouquinho. Então, 25, como a gente vai estressar a CPU, né? Então, vamos ver aqui o que ele vai trazer para a gente de recomendações de CPU. Nesse momento, ele está falando, olha, 25% de CPU está ótimo para a gente. Então, agora eu vou estressar a CPU da mesma forma que a gente estressou no nosso primeiro exercício. Beleza? Então, eu vou conectar aqui no pod e vou executar aquele estresse menos CPU para ele estressar a CPU e a gente ver como é que o VPA, quais vão ser as novas recomendações de configuração do pod que o VPA vai trazer aqui para a gente. Então, bora lá estressar esse cara. Então, lembra, né? Para estressar a CPU, eu vou entrar no bash lá do nosso pod. Então, kubectl getPods, e aí eu vou botar o comando kubectl -it-exec, o nome do nosso pod, --bash. Legal. Então, o nosso pod está aqui. Se a gente quiser, né, dar um apt só para ter certeza que o stress está instalado aqui, apt install stress. Ele já está instalado no nosso último exercício, né, então ele não fez nada. Mas caso você crie um pod novo, é esse comando que a gente tem que executar. Então, agora vamos lá estressar a nossa CPU. Então, estresse -CPU1, que é um processo que vai estressar ao máximo a nossa CPU. Vamos deixar esse cara aqui rodando por alguns minutos. Vou conectar aqui numa outra janela, numa outra sessão, só para a gente ver como é que está a utilização do nosso pod. Então, kubectl top pods. A gente vai ver, ó, que ele já está usando praticamente toda a CPU possível desse pod. Vamos esperar alguns minutinhos e aí a gente vai ver lá no describe o que o nosso VPA vai trazer de recomendações para esse pod. Então deixa lá funcionando, estressando 1 ou 2 minutinhos e já já a gente volta para ver quais são as recomendações do VPA. Voltando com o vídeo, vamos ver quais são as recomendações. Então, kubectl describe VPA, a gente vai ver, ó, lembra que o target dele estava 25? Agora já está super mais do que isso, porque como a gente está estressando muito a CPU, ele falou, olha, cara, a gente precisa crescer esse pod aí muito mais do que ele está agora para conseguir absorver a carga. Então, se a minha configuração que a gente fez lá, em vez de tivesse off e tivesse alto, ele ia remover esse pod e ia criar esse pod com essas novas configurações aqui de capacidade de CPU. Então, essa configuração de VPA, tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo do seu ambiente, esse negócio fica muito, pode aumentar ou diminuir muitas vezes ao dia, então ele vai criar e remover, criar e remover várias vezes o seu pod. Então, tome cuidado para utilizar esse tipo de configuração, de Vertical Pod Autoscale. Beleza? E é isso que eu queria mostrar para vocês. Para limpar o ambiente, você pode entrar lá na nossa pastinha, lá no nosso diretório de instalação do VPA, lá também tem um script para remover o VPA dessa instância. Vou mostrar aqui para vocês. Então, lá dentro de Autoscale, onde você baixou, vai ter um diretório chamado Vertical Pod Scale, Autoscale Hack. Aqui tem uma série de scripts. O script que remove, né, a instalação do VPA chama VPA down.sh. Então, se você dá VPA down.sh, você vai remover o VPA aqui
do seu cluster. Pronto, já era. Você já limpou aqui, já não tem o VPI aqui no seu cluster. E era isso, galera, que eu queria mostrar para vocês. É bem legal de ver, né? Eu gosto muito do horizontal, porque ele vai criando ao lado, então sua aplicação sempre vai ficar disponível. O vertical você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Se você tiver só um pod, ele vai destruir aquele pod para criar um novo pod com as novas configurações, e nesse momento a sua aplicação ali vai ficar indisponível por alguns segundos, por algum momento, até seu novo pod entrar em execução. Então, é muito interessante não usar o VPI quando você só tem um pod, quando você tiver mais de um no mínimo, né, rodando minimamente no seu cluster. E nunca usa o HPA com o VPA ao mesmo tempo. Então, ou você usa o HPA ou você usa o VPA. Essa é a recomendação do Kubernetes. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse assunto de Outscale é bem interessante, eu estou estudando bastante isso para o meu mestrado, então sempre que possível eu vou voltar aqui e trazer mais novidades sobre isso para vocês. Obrigado por assistirem até aqui e seguir ligado aqui no canal. Valeu!